Boa tarde, queridos. Graça e paz, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Esse é mais um Vem para o Cenáculo e que bom que você está aqui conosco nesse início de tarde. Que Deus te abençoe, que seja uma tarde maravilhosa de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E eu quero te convidar para que você possa estar compartilhando essa palavra, compartilhe esse link, manda nos teus grupos, manda para os teus amigos, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo assim abençoado do Senhor para a vida deles. E é como eu costumo dizer, né? Por certo, não vai demorar muito, você vai receber aí uma mensagem dizendo, puxa, como eu precisava ouvir aquela palavra. E assim, você nos ajuda a pregar a palavra do Senhor também. Amém? Então, bora lá. Compartilhe aí, em nome de Jesus. Amém? E eu quero, nesse nosso Vem para o Cenáculo desta tarde, nós temos um tema que vai falar a respeito de manter-se navegando. Eu não sei quantos de vocês, né, já tiveram a oportunidade de fazer um cruzeiro, enfim. Eu nunca tive, confesso, né? Mas eu gosto muito de pescar. E eu já tive em alguns lugares, né, onde a gente entra com o barco e você não consegue enxergar as margens, não consegue enxergar a terra de um lado e tampouco do outro. Isso, de certa forma, dá um pouco de medo, né? Mas nós precisamos continuar. E assim é, né, na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Nós precisamos continuar caminhando, continuar navegando. E queridos, a vida cristã, né, é uma jornada que ela começa aqui na terra e se eterniza ao céu, mas ela vai exigir de mim, ela vai exigir de você o quê? Duas coisas, foco e perseverança. Posso ouvir um amém? Você é capaz de repetir comigo? Foco e perseverança? Pois bem, é exatamente isso que eu e você precisamos para que nós possamos nos manter firmes, nos manter navegando nessa caminhada chamada vida cristã. Só tem que nós, essa é a verdade, nós vivemos cercados por muitas distrações, mas nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Cristo. Porque isso vai fazer toda a diferença. Manter os olhos focados, fixos no Senhor, isso vai fazer toda a diferença. Então, se você puder, repita comigo nessa tarde: Senhor, eu preciso manter os meus olhos fixos no Senhor. E é bem isso, nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Quando a gente olha para a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, nós vemos um momento em que os discípulos, eles estão no barco em alto mar e Jesus ele vem no encontro deles caminhando sobre as águas. E os discípulos, num primeiro momento, pensam que era um fantasma, enfim. Mas Jesus, ele diz para eles, olha, tenham bom ânimo, sou eu. E Pedro, né, sempre o mais afoito de todos, ele diz, então, Senhor, se é realmente o Senhor, deixa-me ir ter contigo. E o Senhor, então, ele diz para Pedro, vem. E Pedro, então, ele começa a viver aquela experiência de andar sobre as águas. Mas um fato leva Pedro a começar a afundar. A Bíblia vai dizer no verso de número 30 exatamente o seguinte: mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou, Jesus, salva-me. Então perceba que este vento forte foi aquilo que distraiu Pedro. E hoje muitas coisas também buscam nos distrair nessa nossa caminhada chamada vida cristã. E eu quero te convidar nesse início de tarde, se você puder, para que você abra a tua Bíblia lá no livro de Colossenses, no capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas 2 versos, o verso de número 3 e o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Glória a Deus. Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, e eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações nesta tarde e ministra-nos, Senhor, para que nós possamos entender e aprender, Senhor, que nós precisamos continuar navegando nesta nossa caminhada chamada vida cristã, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos? E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos aqui, o apóstolo Paulo falando aos irmãos da igreja de Colossos algo muito sério, porque para que eu possa me manter navegando, eu preciso, em primeiro lugar, entender que eu estou escondido em Cristo. Posso ouvir um amém? Cheio de fé da tua parte? Você crê que realmente você está escondido no Senhor? E estar escondido no Senhor, isso vai trazer segurança, isso vai nos levar por um caminho de identidade, de propósito. E é isso que o Senhor espera, que nós entendamos que se eu estou navegando com o Senhor, eu estou escondido nele. Eu estou seguro, eu estou protegido, eu estou guardado. O apóstolo João, ele escreve no capítulo de número 10, no verso de número 28 e 29, ninguém as poderá arrancar da mão do meu Pai. Ou seja, ninguém vai poder nos tocar em nome de Jesus. Nós estamos escondidos no Senhor. Em segundo lugar, eu preciso entender que para continuar navegando, não há uma outra maneira. Eu preciso ter a certeza que Cristo é o centro da minha vida. Ei, querido, querida, Cristo é o centro da tua vida. Não tenha dúvida disso. E quando Cristo é o centro da nossa vida, não tem mais nada de nós, tudo é dele. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 2, no verso de número 20, o apóstolo Paulo também vai escrever aos irmãos da Galácia, e ele vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso vai apontar para Cristo sendo o centro de todas as coisas. Ora, se eu estou navegando no Senhor, Cristo é o centro da minha vida. Então, fique tranquilo. Em terceiro lugar, o que eu preciso entender para continuar navegando é que há uma promessa do Senhor. Ei, querido, querida, há uma promessa do Senhor. Números 23 vai dizer que o Senhor, ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Há uma promessa do Senhor sobre a tua vida. Então, confie, não duvide por nada de que há uma promessa do Senhor sobre a tua vida. E Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos da igreja de Filipos também o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando na tua vida, então continue navegando, não pare, confie nas promessas do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, para que nós continuemos navegando, nós precisamos levantar os olhos. Sabe, que alguém que navega no Senhor, ele anda de forma altaneira, ele anda de cabeça erguida, ele anda olhando para frente. E tudo que muitas vezes o inimigo da nossa alma quer é nos roubar esta capacidade de continuarmos olhando para frente. Por isso que muitas pessoas a gente vê, elas andam pelas ruas cabisbaixas, olhando para o chão, porque essa é uma estratégia do inimigo. Mas eu preciso entender que se eu estou navegando,
eu vou andar de cabeça erguida, eu vou andar olhando para frente. E é isto que o salmista, lá em Salmo 121, no verso de número 1 e no verso de número 2, ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, querido, levante a tua cabeça, querida, levante a tua cabeça em nome de Jesus. Você está navegando no Senhor, então não tem motivos para andar de cabisbaixo, não tem motivos para ficar olhando para o chão. E para que você possa continuar navegando também, o que você precisa entender é que há um caminho de busca. E que caminho de busca é esse, pastor? Lá em Mateus, no capítulo de número 6, no verso de número 33, a palavra do Senhor ela vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, busque o reino, busque a justiça do Senhor. Então, tenha um tempo de qualidade de oração, tenha um tempo de qualidade de leitura da palavra, tenha um tempo de qualidade para que você possa adorar ao Senhor. É isso que vai te fazer continuar navegando em nome de Jesus. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Por esses dias eu falava ainda a respeito das distrações. Existem muitas coisas que, a exemplo do vento que distraiu Pedro, muitas coisas nos dias de hoje querem nos distrair para nos tirar do centro da vontade do Senhor, para nos fazer, por vezes, afundar nesse mar chamado vida com Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, querido, não se deixe levar pelas distrações. Quando a gente vai lá no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 10, nós vemos uma história muito conhecida de duas irmãs, Marta e Maria, e eu falava por esses dias também a respeito. Enquanto Maria estava ali focada, sabe, buscando o Senhor, buscando aprender acerca da palavra, Marta estava distraída. Isso é algo muito sério, porque as distrações vão fazer com que nós, a exemplo de Pedro, venhamos afundar, vão fazer com que nós tiremos os olhos do Senhor e coloquemos os olhos em tantas outras coisas. Então, ouça, não se distraia. Querido, nessa nossa caminhada, por vezes, nós vamos sentir medo. E eu ouso dizer que, por vezes, o medo ele faz parte do processo. Porque se em determinados momentos nós não tivéssemos um certo medo, por certo nós seríamos intrépidos, nós seríamos, sabe, ousados. E essa ousadia, fora da presença, ela não é boa. Mas quando nós somos ousados no Senhor, isso vai nos conduzir por um caminho. E o que o Senhor ele quer nos levar a entender, que por vezes o medo ele até vai aparecer, mas quem está navegando no Senhor, querido, entenda, navegando em Jesus, o meu mar é de almirante. Pastor, mas o que é um mar de almirante? O mar de almirante é um mar onde as águas são tranquilas. Então ouça, você está navegando em Jesus, você está navegando em águas tranquilas, em águas calmas. Então fique tranquilo, tudo está no controle das mãos do Senhor. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, é algo tão interessante, porque lá no livro de Josué, no capítulo de número 1, no verso de número 9, Josué ele sucede Moisés e o Senhor, ele dá uma ordem para Josué. E quando Josué ele recebe aquela ordem, há um medo, porque o desconhecido ele gera medo, mas o Senhor ele diz para Josué: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Ouça, o Senhor está te dando uma palavra nesta tarde, em nome de Jesus, mesmo diante do desconhecido, ainda que você esteja temeroso, inseguro, o Senhor está te enviando a uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Não temas, em nome de Jesus. E Deus, ouça, para que nós possamos continuar navegando, Deus não vai nos permitir permanecer no mesmo lugar.
Posso ouvir um amém da tua parte? Posso ouvir um glória a Deus? Então ouça, querido, ouça, querida, Deus te chama para ir além. Aleluia! Deus tem muito mais preparado para a tua vida. A palavra vai dizer que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao teu coração é o que Deus tem preparado para você. Então Deus te chama nesta tarde para navegar, mas sobretudo para ir além neste caminho chamado vida com Deus. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, entenda, quando o Senhor, ele chama Abraão para coisas maiores. Então o Senhor está te chamando hoje para coisas maiores. Aleluias! Você vai navegar no Senhor, você vai navegar em águas tranquilas, você vai viver aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida em nome de Jesus. Querido, ouça, Deus colocou um destino eterno em nosso coração. O teu destino neste caminho de navegação é o céu. Então, em nome de Jesus, que você continue navegando, mantenha o olhar em Cristo e confie que há um mais além esperando por você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você recebe essa palavra no teu espírito? Então tome posse dela em nome de Jesus, porque é isso, o Senhor, ele vai te fazer continuar navegando em mar de almirante, em nome de Jesus. Tem um mar tranquilo e calmo para você, em nome de Jesus. Então, se você puder, curve a tua cabeça, feche os teus olhos e ore comigo. Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde e eu quero, Senhor, te agradecer por este tempo, pela tua palavra, Jesus, e que hoje, Senhor, nós entendamos, Senhor, que o Senhor quer que nós continuemos navegando. Senhor, então tira todo o medo, toda a insegurança do nosso coração. Nos faz, Senhor, entender que nós estamos guardados, protegidos no Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos faz andarmos, Jesus, de cabeça erguida, de olhos abertos, olhando, focando no alvo que é o Senhor, sem nos distrairmos com nada, Pai, mas sobretudo, Senhor, para viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, querido? Então, beijo no teu coração, te amo em Jesus. Tchau, 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 tchau.